Fala aí, moçada, como é que vocês estão? Vamos fazer hoje um react da coletiva do Abel Ferreira do pós-jogo Palmeiras 1, Mirassol 1 ontem no Allianz Parque, tá legal? Se estivermos lá assistindo o jogo, vamos fazer um react hoje nesse vídeo da coletiva do Abel Ferreira. Bora lá e vamos falar de tudo aquilo que o Abel Ferreira falou na coletiva dele, tá bom? Bora lá pra gente assistir a coletiva e comentar junto com vocês. Você acha que é um desafio motivar os atletas para uma partida como essa depois de voltar do Mundial? E você acredita que houve uma queda de rendimento do Palmeiras em relação a essa competição? Isso tem a ver com essa questão mental? Obrigado. Não, acho falar de motivação, acho que a maior motivação que nós podemos ter é representar um clube da dimensão do Palmeiras. Portanto, temos assim, né? Eu acho que o repórter, né, o jornalista, ele tem uma única oportunidade dentro de uma coletiva de fazer uma pergunta, né? Principalmente essas coletivas curtas de pós-jogo. E aí o cara pega e faz uma pergunta dessa, no meu entender só pode ser uma pergunta encomendada, porque qual é a motivação maior que um jogador do Palmeiras tem, além de representar uma das maiores instituições de futebol do país, ter seus salários em dias e receber salários astronômicos? Então, assim, qual é, né, a motivação extra que um cara desse precisa? Se a gente vive num país onde a economia, a grande parte da economia é de profissionais que trabalham numa escala 6 por 1, né, e recebem R$ 1.500 por mês, na grande maioria. Então, a motivação por si só ela já está aí. O Abel responde bem nessa questão. E eu lamento pelo profissional de jornalismo que perde a oportunidade de fazer uma pergunta mais coerente, mais impactante, né, e que gere um pouco mais de resultado a nível, né, intelectual para essas coletivas. Vamos para frente. Temos que assumir que no Brasileirão o nosso problema está em casa. Posso dizer é que nós vamos melhorar e temos margem para melhorar. Vamos trabalhar, vamos melhorar e temos mais margem para melhorar e trabalhar seguramente, que é o que temos que fazer agora num jogo pouco inspirado. Então, temos margem para trabalhar e é o que vamos fazer. Mas é a pergunta que eu queria colocar, por que já não fez, né? Se você está no Palmeiras já há 5 anos, um trabalho longevo, nós já estamos em agosto, né? Passou já do meio de ano, você teve um período aí pós-mundial, você teve a pré-temporada, você teve o Paulista, você tem a oportunidade de treinar esse time desde o início do ano, né? A não ser o Sousa que chegou agora, você já tem esse time na mão já faz um tempo, e agora, a partir de agora, então aqui caiu tua ficha que você tem que treinar mais. Você já tinha que ter treinado. Vamos para frente. Não conseguimos pôr pressão no nosso adversário, que era algo que queríamos fazer desde o início, não conseguimos, é algo que vamos ter que melhorar. Sobretudo no início dos jogos aqui em casa, não podemos deixar o adversário ter tanta bola. Portanto, isso é um aspecto que nós temos que melhorar. E depois nós sabemos o quão difícil estamos a ter dificuldades em fazer golos. Estamos com média de 7 finalizações para fazer um golo. Mas, sinceramente, não posso fugir, acho que foi um... Então, olha só, a gente precisa fazer 7 finalizações para fazer um gol. Os caras ontem, no jogo, né? Quando a gente vai para o estádio, obviamente que a gente não assiste o jogo, a gente vai lá para motivar, para incentivar, para pular, para cantar. Não tem replay, não tem narração, né? Então a gente às vezes perde alguns lances do jogo. E não foi diferente comigo ontem, sempre que eu vou ao estádio é assim. A gente vai para apoiar, para cantar e para pular, né? Mas eu, notadamente, percebi, né, notei que todos que tiveram lá e que viram o jogo, notaram que o Mirassol jogou por uma bola. E numa jogada ensaiada dos caras, os caras metem um gol. E nós não martelamos muito, ficamos rodando a bola, jogando na ponta, jogando para trás, né, dando lançamento lá para frente, lançamentos que retomavam a posse de bola para o adversário. O Palmeiras é muito ineficiente no terceiro terço do campo, né? Aliás, em todos os terços, nesse momento e nesse jogo, no caso. Então, se a gente precisa de sete oportunidades para fazer um gol, precisa treinar e melhorar essas oportunidades, né, Abel Ferreira? É treinamento, meu querido. Não é a questão de você dizer que o cara que joga não sou eu, mas você treinou a finalização? Você criou situações de jogo nos treinos para que os jogadores pudessem se livrar dessas situações? Essa que é a questão. Um jogo mal jogado da nossa parte. Abel, boa noite. Abel, sobre o ataque, que vem sendo uma dificuldade, você vem falando dessa eficácia,
Tem um jogador, né, que você falou no começo da trajetória dele aqui no Palmeiras, que é o Vitor Roque. Ele não tem conseguido render no quesito gols. Como você tem trabalhado, talvez, essa parte psicológica dele? Porque há coisas que ele vai ter que melhorar. Está numa fase má e só tem que fazer uma coisa, é continuar a trabalhar. Tem 20 anos, a gente sabe. Eu acho que às vezes a sensação que eu fico neste momento é que ele parece que joga com 50 quilos nas costas. Engraçado, né? Nós tivemos aí uma entrevista aí do técnico do Cheirinho, do Varmengo, né? Do Felipe Luiz, falando algumas verdades sobre o Pedro, né? E muita gente pichou o cara na rede social. Aí vem o Abel Ferreira e queima o jogador. Diz que ele está jogando com o saco nas costas, né? É um assunto que ele deveria também tratar internamente, suponho eu. Mas enfim, não é isso que eu quero dizer, não. Isso é uma questão de opinião, cada um tem a sua e seguimos para frente. A questão é, se o jogador tem problemas, se o jogador está carregando um saco de cimento nas costas e ele não rende dentro de campo, o salário que lhe é pago, alguma coisa precisa ser feita, mas alguma coisa diferente. Não no sentido de ajudar o jogador, porque legal, a gente também tem que pensar no lado humano, mas a gente também tem que pensar naquilo que o jogador tem que entregar para o clube, porque ele está recebendo para isso. Na relação comercial, na relação patrão-empregado, infelizmente a gente tem que ter essa frieza, né? Então assim, se a gente contrata um cara, paga para ele 2 milhões por mês, contrata por uma bala, o cara não rende, a gente tem que fazer alguma coisa, né? Você, por exemplo, Abel Ferreira, você compra carros caríssimos que você deixa estacionado na garagem. E de vez em quando você vai lá, lava, passa um pano e liga ele. Claro, você tem muitos carros, você não anda com todos os carros. Então, para você, é um prazer investir em coisas, em ativos que vão ficar parados, né? E às vezes você traz esse tipo de análise para dentro do futebol, e está errado. Quando o Palmeiras compra um jogador e investe no jogador, investe para que ele dê resultado dentro do campo. E não que ele fique parado na garagem. Então, se o jogador não rende, encoste ele, Abel Ferreira. E trate os problemas dele à parte. Não trate os problemas dele dentro de campo, porque ele vai influenciar nos nossos resultados esportivos. Sabe disso, nós sabemos disso e vamos tentar ajudá-lo como sempre fizemos com todos os jogadores aqui. Qual a receita para fazer com que o Allianz Parque volte a ser essa fortaleza do Palmeiras? Por que o Palmeiras tem tido tanta dificuldade no Brasileiro em casa? Obrigado. Olha, primeiro falar do público. Acho que o público hoje teve da forma que devia estar. Apoiou-nos durante o jogo todo e no final mostrou o seu descontentamento e com toda a razão. Exatamente. Como a gente esteve no Allianz Parque ontem, a gente pôde presenciar, inclusive fizemos parte dessa motivação feita, né? A Mancha Verde cantou todo o tempo, incentivou. A torcida, na grande parte, na grande maioria, também fez o mesmo. Fizemos nós, eu e meu filho que estávamos lá, fizemos o possível também para a gente, né? Gritamos, pulamos, incentivamos, cantamos todas as músicas, enfim, aplaudimos sem parar. Perdemos de assistir o jogo no sofá da nossa casa, gastamos com o ingresso e vimos um espetáculo deprimente. No final, a gente nos cabia vaiar. E o que acontece quando a gente vaia? O som do Allianz Parque, que já é um som lá em cima, ele triplica de altura na hora da vaia, né, para abafar a vaia. Então, assim, postura de pessoas que estão no gestão, que estão no comando do clube, que vivem numa bolha de presunção e que não conseguem aceitar a opinião do seu torcedor, daquele que o apoiou 90 minutos do tempo. Então, olha que engraçado. Nós servimos para apoiar em 90 minutos, mas na hora de nós colocarmos a nossa indignação por um resultado e por uma apresentação ruim, nós somos abafados. Prestem atenção nisso, nessa postura. Precisamos de voltar a ser aquela equipa a entrar muito forte em casa, a dividir o jogo, a não deixar o adversário respirar. Não estamos a conseguir, como disse, não só no aspecto ofensivo e na criatividade e no desempenho individual da nossa equipa, mas sobretudo e também naquilo que tem a ver com o quesito de entrar forte, de entrar pressionante. Não estamos a conseguir e como te disse, vamos analisar o nosso jogo, vamos analisar os nossos jogadores. Abel, Rafael. Olha só, né? A gente já sabe do nosso mau aproveitamento dentro de casa, não é de hoje, não é de um mês, não é de 2 meses, é de muito tempo. E aí, esse mimimi do Abel Ferreira é que nos cansa, porque vamos ver os jogadores, vamos ver as condições, vamos corrigir, vamos trabalhar, sempre a mesma desculpa. Para um cara que ganha 3 milhões por mês, para uma folha salarial de um clube, que é uma fortuna.
né? Com investimentos altíssimos, né? Investimentos pontuais dentro do clube, dentro do elenco de futebol. E aí é só desculpa, é só desculpa. Vamos ver, vamos arrumar, vamos treinar, vamos aprimorar. Mas desde quando que nós temos uma baixa efetividade dentro de casa? A gente não consegue ganhar de grandes times, e agora também de pequenos times. Percebem? Então é muita desculpa atrás de desculpa e muito pouca efetividade. Digo para vocês sem medo. Se fosse um Filipão, que ganhou muito com o Palmeiras, se fosse qualquer outro técnico, né? Me fugiu o nome agora, se fosse o Luxemburgo, por exemplo, que antes do Abel fez 2 jogos ruins no Brasileiro, porém já tinha classificado a equipe na Libertadores, e no último jogo, né, o terceiro que perdeu no Brasileiro, foi aquele jogo que cortaram a cabeça dele. Foi mandado embora, mas o Abel ele continua, né? Eu também sou contra mandar embora e eliminar o trabalho no meio da temporada, absolutamente contra. Mas é um trabalho que já vem se arrastando, percebam. Olivia da Rádio Tatiaia, eu queria entender por que o Felipe Anderson retoma a titularidade depois de ficar fora durante o Mundial de Clubes, depois da estreia contra o Porto. Ele não entrou mais e hoje retoma a posição como titular. Se ele... Qual foi a pergunta? Quem é que estava a jogar no lado direito no Mundial ou durante o tempo que esteve aqui? Facundo? Não. Ok. O Estevão. O Filipe jogou. Vocês dizem que o Filipe não jogou. Eu não sei o que é que vocês têm com o Filipe. É um fetiche vosso. Filipe. Jogou, iniciou o campeonato do mundo. Depois metemos o Alá. E o Alá acabou por fazer um belíssimo campeonato do mundo. Portanto, qual seria o motivo? Então, o jornalista pergunta por que ele voltou o Felipe Anderson, já que no Mundial de Clubes ele utilizou o Felipe Anderson só no jogo contra o Porto e não utilizou mais. Ele responde que a gente tem um fetiche pelo Felipe Anderson, e aí isso incomodou, tá na cara, e isso o incomodou. Então talvez aquela questão da briga lá, né, nos Estados Unidos possa realmente ter acontecido. Bom, pessoal, vai entendendo um pouquinho, hein? Tentando ler nas entrelinhas. Claro que a gente não tem que pensar que o copo só está meio vazio, temos que enxergar também o copo, tentar enxergar o copo meio cheio. Mas as coisas, né, caminham, as falas caminham para a gente começar a ter um entendimento de que realmente houve um trelelê. Mas enfim, vamos seguir. Aí o jornalista pergunta por que ele optou em pôr o Felipe Anderson, já que ele não usou lá no Mundial. E aí ele fala que no Mundial ele não usou porque o Alan entrou e deu um resultado positivo. Mas aí quando a gente vem para o brasileiro, ele tira essa convicção e volta a usar o Felipe Anderson. Por quê? O Campeonato Brasileiro não interessa ao Palmeiras, senhor Abel Ferreira? Ou você deveria manter o Alan como titular, já que fez um bom Mundial, e deixar o Felipe Anderson no banco? O banco existe para isso. Nós não temos só 11 jogadores, nós temos 29, 30 jogadores. Você vai ter que ter banco. Por que não o Felipe Anderson no banco nesse momento, já que o Alan era melhor? Me responde essa. Por quê? Né, que um repórter que está na coletiva não consegue fazer uma pergunta nesse nível? Por que você não deixa o Felipe Anderson no banco, já que o Alan está melhor, e você faz o contrário? Essa era a pergunta. Para ele jogar com esses 50 quilos nas costas? É o facto de os golos não estão a aparecer, as críticas que fazem, né, e o jogador não é imune àquilo que é as críticas que fazem, e aqui não se está a passar um bom momento. Isso faz parte do jogador, faz parte de uma equipa, e às vezes, claro, quando nós temos dentro de uma equipa 3 ou 4 onde as coisas não estão a correr tão bem, cabe ao treinador analisar, ver, trocar se for preciso, como tem que ser, falar a verdade. Não... Aí o jornalista faz mais uma pergunta a nível Vitor Roque, né? O que fazer para que ele tire o saco dos ombros, né? O saco de cimento do ombro. E aí ele fala que não sabe, né? Mas que muita coisa de críticas, né? Que ele recebe, que o Vitor Roque recebe, acabam impactando, né, no momento psicológico do jogador. Mas isso é natural. Um cara que é figura pública, que ganha milhões, é um jogador de futebol, representa um clube que está na primeira prateleira do futebol brasileiro. É claro que ele vai receber pressão, né? Isso é natural. Se ele não está acostumado a receber pressão, ou se ele não suporta a pressão, ele tem que ter outra profissão, tá? Isso é fato. Então isso tem que ser trabalhado dentro do campo pelos psicólogos do Palmeiras, pelos assistentes sociais do Palmeiras, fora das 4 linhas. Se o cara tem problema de assimilar críticas,
E se essas críticas fazem com que o futebol dele não renda, psicólogo, assistente social, pega o cara e vai tratar disso à parte, não dentro do gramado, porque aí ele está impactando nos resultados esportivos que o Palmeiras precisa para se perdurar na primeira prateleira do futebol. Seguimos aí. Fizemos um bom jogo, há muito trabalho para fazer, há muito espaço para melhorar, há soluções para encontrar, trocar jogadores se for caso disso e continuar a dar o nosso melhor para ajudar o Palmeiras a continuar a crescer, apesar das 12 ou 13 mudanças que nós fizemos no elenco no último ano e meio. É muita desculpa, é desculpa atrás de desculpa, né? O Abel sempre tem na manga 2, 3 desculpas. Agora é mudança de 3 jogadores que ele fez no último ano e meio. Ano e meio, né? 400 dias, né? 450 dias talvez. Nesse tempo não conseguiu ainda acertar a equipe, Abel Ferreira. Tu não tem um escopo de uma equipe, tu não consegue fazer com que essa equipe tenha sua espinha dorsal e consiga, né, se conversar, se entender, jogar em conjunto, né? Tá difícil, né? Abel, boa noite. João Paulo Capelanes, Rádio TV Bandeirantes. Abel, muita gente entende que, desde que você chegou aqui, a versão 2025 desse Palmeiras é a pior delas, mesmo com mais de R$500 bilhão investido. Você concorda com essa afirmação? Sim, não e por quê? Mas por que investiu R$500 bilhão? Com as contratações que foram feitas, Vitor Roque, investiu? Por que investiu? Por uma questão de necessidade, acredito. Eu vou lhe explicar, se você não sabe, eu vou lhe dizer. Sabe quanto é que vendemos em jogadores? Muito. Mais de R$1,5 bilhão em 5 anos. Antes de continuar, deixa eu só pontuar aqui, fazer uma observação. A presunção, né? A presunção e a arrogância do Abel Ferreira agora, diante de uma pergunta que é extremamente natural. É uma pergunta, inclusive, que o torcedor faz à instituição. Se nós investimos mais de 500 milhões em ativos, por que esses ativos não dão resultado esportivo? É uma pergunta extremamente coerente, nós, o povo, queremos saber. E aí ele responde dessa maneira, querendo ensinar matemática financeira ao jornalista. Se nós compramos é porque temos dinheiro. Se temos dinheiro é porque ganhamos títulos, é porque vendemos jogadores da base. Né? É porque o nosso nome, a nossa marca, esportivamente falando, está em alta. Isso aí você não precisa dizer, Abel. Você tem que analisar as 4 linhas e não a gestão administrativa financeira do clube. Tá? Só queria pontuar isso. E outra, mas na frente eu continuo para observar mais um detalhe importante. Vamos para frente. Então, se o Palmeiras compra, é porque tem dinheiro para pagar. É porque faturou em títulos e em vendas para poder comprar jogadores. Se você entende que mesmo com um investimento feito de mais de R$500 bilhão, por mais que tenha muito dinheiro, se essa versão 2025 é a pior desde que você chegou ao Palmeiras, se você concorda com isso? Isso é uma opinião sua e a opinião não vou discutir. Nós há 1 mês e meio estávamos em primeiro na Libertadores, em primeiro no campeonato, na Copa. Agora... estávamos em primeiro na Copa do Brasil, não. Nós estávamos em primeiro, né? Nós apenas nos classificamos para as oitavas, né? Estávamos em primeiro no geral? Não sei. Sei que na Libertadores sim. Mas a fase de grupos da Libertadores não conta porque pegamos um grupo facílimo, né? E no Campeonato Brasileiro estávamos em primeiro antes de encarar os leões, né, do G6 e perdermos jogos que poderíamos em casa, no mínimo, ter empatado. E perdemos. Agora, ele não conta o Paulista que nós entregamos para o nosso arqui-inimigo, nosso arqui-rival Corinthians, né? Cortinas, como você quiser chamar, Gambá. Isso ele não coloca nas observações dele, né? Ele consegue pontuar só as coisas boas. Ele sempre enxerga o copo meio cheio para ele. Agora, não estamos a passar um bom momento. Desses 1,2 bi foi dos jogadores que nós tínhamos, os melhores jogadores que nós tínhamos, vendemos, e para trabalhar com os jogadores que temos, não é chegar, ver e vencer. Isto não é... Olha que engraçado que o Abel Ferreira é, né? Ele já está voltando naquele assunto de que venderam meus jogadores, agora eu tenho que me virar com o que veio. Percebe isso? Ele já fez isso em outras oportunidades, né? Já fez isso em outra oportunidade. Vendem meus jogadores, aí vem os bagres, né? Entre aspas, né? Vem os bagres e eu tenho que adaptá-los, fazê-los jogar, etc, etc. Ele está falando do Estevão, né? E ele vai se apoiar nessa bengala Estevão por algum tempo ainda. O Abel adora se apoiar em bengalas, né? Para justificar a baixa qualidade do trabalho que ele está entregando nesse momento, né? Está entregando uma qualidade ruim na sua gestão
de futebol. Enfim, agora essa é a muleta, né? Estamos vendendo. E só para completar, os ativos que nós vendemos e que geraram 1 bilhão e tanto que ele falou na coletiva, não são mérito dele. É mérito do JP Sampaio, que faz um trabalho de base excepcional, que ensina crianças a serem homens e jogadores de verdade, que ensina a vontade de ganhar, né? Que ensina esses meninos a serem jogadores de futebol profissional. Então não tem o dedinho do senhor Abel Ferreira, né? E, inclusive, quando esses meninos vêm para o profissional, o Abel Ferreira põe a mão e consegue dar uma estragadinha na grande maioria deles. Essa é a minha opinião. Vamos seguir. Assim, porque eu paguei, porque se fosse assim, o Paris Saint-Germain tinha que ganhar sempre, porque investe por ano, investiu em 4 ou 5 anos 870 milhões de euros e não ganha sempre. Portanto, o que nós temos que continuar a fazer, e independentemente das narrativas que tu crias e os teus colegas criam, se o Palmeiras investe é porque tem dinheiro. E esse dinheiro surgiu com os títulos que nós ganhamos, com títulos e com vendas de jogadores. Por isso é a pergunta que se faz, é porquê que o Palmeiras investiu esse dinheiro? Há 5 anos não podia, há 4 não podia, há 3 não podia. Lembram-se que eu falei aqui? Porquê que agora pode? Pagou a quem devia. Eu vou novamente ressaltar aqui. Sabe por que o Palmeiras tem essa receita tão monumental e consegue vender esses jogadores? Por causa do trabalho de um cara chamado JP Sampaio. Tá? JP Sampaio, que tem um centro de custo, um departamento dentro do Palmeiras, que investiu 200 milhões e faturou 1 bilhão e 600 milhões. Tem um superávit só dentro do departamento dele de 1 bilhão e 400 milhões. JP Sampaio. Não tem nada a ver com futebol profissional. O futebol profissional, se a gente contar o que nós conseguimos revelar, eu falo apenas um nome, Richard Rios, que nós compramos um jogador pronto, de fora, e aqui ele evoluiu, né, e valorizou. Só. Murilo não tem esse valor. Gomes não tem esse valor. Enfim, a base sim, trabalhada pelo JP Sampaio, é que dá resultados. Não o time profissional e o scouting profissional e o diretor profissional, que são horríveis, né? Vamos seguir para a gente já ir terminando. Certo? Vendeu os jogadores a preços bem vendidos e agora temos que comprar para continuar a ser competitivos. Agora não escondo e não adianta criar essa narrativa. Sim, não estamos a jogar aquilo que podemos e que vamos jogar, mas para isso precisamos de um bocadinho de tempo. E outra, vou voltar a repetir. Precisamos de um bocadinho de tempo. O cara está no Palmeiras e você enxerga se você quiser enxergar, meus amigos. Ele está aqui há 5 anos. Ele precisa de um bocadinho de tempo. Jogadores que são contratados com a aprovação dele, e muitos com a indicação dele. Né? O Sousa é um, que foi com a indicação dele. E aí ele precisa de tempo. Né? Jogador bom chega e entra em campo e joga. Né? Vide Paulinho. Ok? Mesmo machucado, entregou muito. Quando ele entra, a gente sente a diferença dentro do campo. O Sousa entrou ontem, gostei. Já senti diferença, porque é um jogador propositivo, entrou para jogar. E não, né, esse futebolzinho pragmático, né, comadre para cá, comadre para lá, que é o que o time, né, do Palmeiras tem feito nos últimos jogos. Só joguinho de comadre, toca para lá, toca para cá. Vocês entenderam? Então o Sousa gostei, entrou, jogou poucos minutos, mas já mostrou alguma coisa. O Facundo também no primeiro jogo fez isso, depois deu aquela caída, né, entrou naquela bolha, né, da zona de conforto que se cria por falta de cobrança dentro do Palmeiras. Vamos seguir para terminar, porque ele encerra a coletiva mais uma vez, deselegante, mal educado, né, e enfim. Mas se vocês amam, continuem amando. No primeiro dia que cheguei aqui, eu nunca prometi nada. 5 anos vendemos mais de 1,5 bi. De novo batendo no 1,5 bi do trabalho de JP Sampaio. Jogadores. Por isso é que nós hoje podemos vender e somos uma equipa admirada e respeitada não só nacional, mas como internacionalmente. Como te disse, temos equipas da Europa a querer vir aqui visitar como é que trabalha o Palmeiras. E deixa-me dizer, se nós estamos assim tão mal como estás a dizer, porquê é que toda a gente quer vir aqui buscar jogadores à nossa equipa? E juntamente com os torcedores eu tenho um respeito, um carinho e uma admiração por eles que ela é mútua.
O Abel, ele construiu uma imagem, né, dentro do Palmeiras, e ele preza muito essa imagem que ele construiu e ele trabalha essa imagem. Muitas pessoas se iludem com esse personagem que ele construiu dentro do Palmeiras, né? Eu não quero nem saber de personagem, eu quero saber de resultado dentro das quatro linhas, resultado esportivo. O cara ganhou 10 títulos, mas toda hora eu vou nos 10 títulos que o Abel ganhou e eu pego elementos que não denotam o trabalho efetivo dele, né? Parte. Mas tem outros méritos também que tem que ser considerado. A gente não pode dar um título só para uma pessoa. Ah, o título é do Abel. Não, o título ele tem N coisas que envolvem um título, né? Então, assim, ele estava à frente do clube nesse momento daquele título, mas ele não é o único responsável. Até porque ele também não é o único responsável pela queda do time, né? Mas quando ele determina que o time tem que jogar de maneira A, de maneira B, de maneira C, ele é responsável sim, porque ele é que lidera, né? Enfim, tem coisas a analisar. E o Abel agora, ele se sente muito um pouco de dono do Palmeiras e dessa situação em que o Palmeiras está. E isso é uma coisa que vem se construindo ao longo do tempo, desde 2014, na inauguração do nosso estádio, na criação do sócio-avante, na criação de N produtos que o Palmeiras colocou no mercado. Isso não tem nada a ver com o Abel Ferreira. Abel Ferreira é um funcionário técnico de futebol com sua comissão. Eu acho que ele tinha que ser mais colocado no lugar dele de técnico e cobrado por isso. Hoje parece que ele tem uma função extra-campo de gestor, de CEO do Palmeiras, é o que me parece, não sei, posso estar errado, mas é o que me parece. E isso atrapalha muito o trabalho dele nas quatro linhas. Será que hoje o Abel não quer ser mais CEO do que ser técnico de futebol? Fica essa dúvida. Vamos encerrando aí. Ela é mútua. Mas eu acho que nunca na história do Palmeiras o Palmeiras esteve tão bem desportiva e financeiramente. Abel, o que você sentiu do elenco? É isso, hein, gente? É absurdo, hein? O cara simplesmente larga a coletiva dessa maneira, não agradece, sai estouradinho. Esse é o Abel Ferreira que vocês idolatram. Continuem idolatrando aí. Vou ficando por aqui. Abraço, avante palestra.